muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disse para vocês, elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja, o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode? Será que o Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? O Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem, né? E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que até a Globo News... Bom, bota a Globo News para falar aí pra gente, Bruno. Algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos, para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então, porque... Eu prometi a um amigo que eu não ia mais ficar fazendo piada com esse tipo de coisa. Então vou falar sério, prometi esse meu amigo. É a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Quer dizer que agora na Globo News chegou a informação de que a lei anti-embargos não passa de uma ação desesperada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não diziam que estavam tudo normal nas suas vidas, que nada tinha mudado? Agora, engraçado, segundo acho que é a Ana Flor, né? O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Em agosto de 2020, durante a administração Biden, os Estados Unidos impuseram sanções OFAC contra a Carrie Lam, chefe do Poder Executivo dos comunistas de Hong Kong. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo e vive sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Alguns meses depois, ela deu uma entrevista dizendo o quê? Que estava aqui tendo que receber o salário dela da forma como sugeriu esse ministro do STF, em saco de dinheiro. Então, entendam, Gilmar e os demais. Sim, o governo federal não pode proteger vocês. Não tem meios para proteger vocês. Não há escapatória. É isso que aguarda os violadores de direitos humanos e seus habilitadores. Se você deixa de jogar sob as regras do mundo livre, você perde acesso ao sistema financeiro internacional propiciado pelo mundo livre. Ora, você está livre, como sugere Ana Flor, para fazer as suas negociações não mais em dólar, mas em renminbi, yuan. Fica à vontade, pode fazer em Gilmar Mendes gosta de cavalo, pelo que a gente está levantando aqui de relatório de inteligência. Mas pode fazer negociações em cavalos, pode fazer em cabeça de gado, pode fazer da forma que quiser. Quem quiser passar por essa experiência e quiser continuar dando jeitinho no cumprimento da Lei Magnitsky, é só continuar apoiando o Alexandre de Moraes. É só continuar facilitando as violações de direitos humanos no Brasil. Quem fizer essas coisas pode ter certeza que o seu caminho está traçado. E eu disse isso a vocês, eu venho dizendo isso a vários, Paulo Figueiredo Show. A primeira parte do nosso plano foi 100%, teve 100% dos seus objetivos atingidos.
nós caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros. Antes de novos nomes serem acrescentados, e vocês vão ter que ter paciência, nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar que... Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectada. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Eu ainda, vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, quem viver verá. E você pode fazer parte disso. Se nós chegamos a 200 episódios, mostra que nós temos persistência, mostra que nós temos um trabalho que não para, e não para graças a você. Então, eu peço a possibilidade de você considerar, depois de 200 episódios, finalmente, parte dessas 60 mil pessoas aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre André Sadi, plano de Eduardo, Tarcísio, mas você, parte dessas 60 mil pessoas, que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. O percentual de gente me apoiando ele é muito baixo. E eu não sei o que mais eu preciso fazer para conquistar a sua confiança e o seu apoio, porque com pouco mais de $5 por mês, é um lanche no podrão, você apoia o meu trabalho, você garante que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Pouco mais de $5 por mês. Se você está numa situação melhor, eu sempre peço que considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Né? Apoiador paga pouco mais de $5, se usar o cupom de desconto aqui, P Figueiredo Show, e o patrono Gold paga $49 por mês ou R$499 por ano. Dá uma ajuda danada. Digamos que são os patronos Gold que pagam por todos esses que assistem o programa e não contribuem de forma alguma. Mas eu conto com o seu apoio. Seu apoio é fundamental, é o apoio que garante a expansão do programa. Como eu disse, tem muito mais coisa que a gente quer fazer, e eu não sou a Globo News. Vou voltar sobre a Globo News ainda hoje. Mas eu não sou a Globo News. Não tem aqui grandes empresas me patrocinando. Hoje mesmo, agora a gente estava aqui discutindo, apareceu uma possibilidade de um patrocinador, quer fazer merchandise. Eu declinei do merchandise, pelo menos nesse momento, porque eu não quero tirar a atenção do programa, quero que você se torne meu apoiador. Eu conto com isso. Eu prefiro o modelo do apoio do que o modelo da publicidade. Eu acho que é o modelo do futuro. Então, talvez a gente possa ter algumas publicidades aqui, mas eu ainda prefiro que o foco da manutenção do programa, da equipe e da estrutura seja o seu apoio. E, claro, é ele também que permite financiar todas as minhas outras atividades, né? Porque eu tiro do meu bolso aqui para pagar o que está acontecendo. Então, você pode fazer parte disso. Os patrões Gold ainda ganham acesso a grupos de WhatsApp, meu e-mail pessoal, reunião comigo e por aí vai. O link está na descrição. paulofigueiredoshow.com/apoie.